Além disso, olha só, uma coisa que em trabalhos de campo, em projetos aí no setor florestal, enfim, né, é uma coisa que faz com que se gaste muito, né? O mapeamento perto da questão do transporte, né, é um gasto menor, né? Então, é importante você considerar o que tipo de transporte você vai utilizar, tá? Se, por exemplo, se você vai, procure verificar quais são os custos que você vai ter para utilizar um transporte próprio ou alugado, né? Ou seja, por exemplo, quando eu faço aqui um determinado orçamento, né, eu procuro orçar bem, né, como que eu vou me locomover até aquela propriedade e dentro da propriedade, como que eu vou me locomover ali por entre as parcelas de amostragem e tudo mais, né? Então eu procuro verificar, ponderar, né, quanto que vai custar um carro alugado e quanto que vai custar, né, eu utilizar meu carro próprio. Se eu utilizar um carro alugado, vai ter todos os custos de aluguel, combustível e tudo mais. Se eu utilizar meu carro próprio, mesmo que eu não tenha o custo de aluguel, ainda assim é importante você considerar não só o combustível, mas pelo menos um valorzinho ali que seja, para você poder fazer uma manutençãozinha, ainda que básica, no seu veículo, né? Porque se você for se locomover, né, para uma fazenda, onde muitas vezes não tem ali asfalto, a estrada de chão muitas vezes é precária, isso vai gerar custos, né, para o seu próprio veículo, tá? Por mais que a gente esteja falando aqui em economizar, mas é importante você sim considerar aí um valor mínimo que seja para você dar uma manutenção aí no seu veículo assim que você terminar o trabalho, tá bom? Então procure verificar qual compensa mais, o transporte próprio ou alugado, tá? Uma outra coisa que eu procuro fazer também é, quando eu vou fazer um determinado trabalho, né, suponhamos que eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui alguns clientes onde eu já presto serviços de inventário, né? E aí, esse próprio cliente, ele tem já o veículo, né? Ele é um amigo meu, que ele mora aqui em Cuiabá também, mas a fazenda dele fica no interior. Então, nesse caso, eu não tenho custo aí de transporte, porque eu já vou no próprio carro dele, né? Então, isso me permite diminuir um pouco o valor, né, do meu trabalho, sem diminuir a minha margem de lucro, como eu disse agora há pouco, tá bom? Porque se eu não vou ter custo com o transporte, né, eu já tenho aí um bom nível de relacionamento com essa pessoa, então isso me faz com que seja favorável, sim, eu diminuir o custo e aí eu tenho esse diferencial sobre o meu trabalho, né? Eu faço um bom inventário, bem executado, mas com custo menor, tá bom? Ou seja, aqui no transporte, né, procure verificar se o contratante fornece, transporte, tá bom? Isso também vai, com certeza, isso é uma fonte de você economizar dinheiro também muito importante, tá bom? E a outra dica, né, é você saber planejar bem a questão, né, saiba planejar bem a locomoção por entre as parcelas amostrais, tá? E locais de campo, né? Porque isso vai te fazer também economizar muito, né? Se você, por um lado, por exemplo, se você não planejar bem, pode ser que você faça trajetos desnecessários, pode ser que você tenha que ir e voltar mais de uma vez de um determinado ponto para um determinado local, tá? Mas se você souber se planejar bem, você consegue, por exemplo, se locomover até um determinado ponto, aí você pode muito bem, né, a partir daquele ponto, fazer um determinado sentido de caminhamento ali por entre a floresta, fazendo os levantamentos de inventário. Você passa por vários pontos até que você chega num local onde você consegue retornar ali o veículo, né? E aí, dependendo do horário, você pode voltar para a sede ou ir para um outro ponto mais distante e refazer ali um trajeto já pré-planejado, pré-definido, tá bom? Então, tudo isso também vai fazer você economizar muito também em relação ao transporte e locomoção aí no seu inventário florestal, tá bom? Então, se você já tiver passado um determinado orçamento, né, você já tem lá, por exemplo, um planejamento de custos, tá? Só com essas dicas aqui que eu te passei, né, com certeza você vai conseguir diminuir aí a sua carga de custos em relação ao transporte, tá?